Oi? Tá bom. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à pré-aula da lição 12 na classe dos pré-adolescentes, o valor da humildade. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos as aulas da escola dominical para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você pegar o link desse canal e compartilhar com todo mundo. Meus irmãos, estamos com 25.719 inscritos. Quero chegar a 30 mil inscritos, irmão. O nosso canal tem que crescer, porque quanto mais o canal crescer, mais condições eu tenho de ter mais conteúdo, de ajudar mais os irmãos, tá certo? Então nos ajude a crescer. Aqui na descrição deste vídeo tem alguns links muito importantes. A primeira coisa é você se inscrever. Já se inscreveu? Inscreva-se aí, por favor. Clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se, inscreva-se, isso. Aí vai aparecer um sininho, clica no sininho também, para que todas as mensagens, os vídeos que eu colocar aqui, você receba o conteúdo em primeira mão. E comenta. Quando você comenta, você acorda o robozinho do YouTube que fala, este canal é legal. Se você não comenta, não faz nada, só olha a aula assim, não faz nada, sabe o que o YouTube faz? Ele pega os nossos vídeos, que é a palavra de Deus, e coloca numa gavetinha e não mostra pra ninguém. É assim que o YouTube funciona. Esse vídeo chegou pra você porque de alguma forma alguém enviou pra você, alguém marcou você, sei lá. Então pega o link desse vídeo, 70% dos nossos vídeos, eles são assistidos a partir de links divulgados no WhatsApp. Então compartilhe em todos os grupos do WhatsApp da sua igreja, irmão. Aqui tem palavra, aqui não tem brincadeira não, aqui tem palavra, tá certo? Deixa seu comentário, clica no joinha, quando você clica no joinha, é tipo um glória a Deus, tá bom? E dê sugestões, dicas de outros conteúdos por aqui também, tá bom? Aí na descrição tem alguns links. Já pegou a revista? Pega a revista, nós já estamos entrando na revista. Pega a revista, papel, caneta, bloco de notas, mas rapidinho, ó. Estamos na semana de lançamento do meu segundo livro, acabamos de publicar. O propósito é maior que a sua dor, baseado em 2 Reis 5, aquela menina que ficou escrava lá na casa de Naamã. O propósito é maior que a sua dor. A dor não é o propósito, mas ela tem propósito. A dor não é o propósito, mas é serva do propósito. Ela não é o propósito, mas ela tem propósito. Então, ao adquirir esse livro, no primeiro link que está aqui na descrição, você nos ajuda nesta criação de conteúdo e no nosso ministério também. Link do meu WhatsApp está aí. Será um prazer em 2023 atender a sua igreja, o seu evento, o seu congresso, o seu culto, consagração, vigília. Estamos à disposição para atender os irmãos e segue a gente no Instagram, @Denis Pereira Oficial. Bora então para a nossa aula de hoje com a revista na mão. Eu vou colocar aqui na tela, nós vamos falar aí então sobre o valor da humildade. Nós vamos falar aqui sobre o valor da humildade, né? É fácil ser humilde, irmão? Se é fácil ou não, eu não sei, mas não é uma questão também de facilidade, tá? Não é uma questão, nós vamos ver aí que não é uma questão de facilidade ser humilde. Tá certo? Nós vamos ver que é uma questão até mesmo de inteligência, ser humilde, né? Você se torna mais e mais parecido com Jesus, que era humilde. Muito bem, aqui estamos com a nossa revista, deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, estamos com a nossa revista, O Valor da Humildade. O Valor da Humildade, tá? O texto aqui, ó, em destaque, ele está lá em Provérbios 29, 23, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Vamos lá? Vamos olhar aqui, ó, Provérbios. Por que eu estou fazendo isso? Porque esta versão é na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Tá. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito o obterá honra. Sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje, entendendo aí o que é humildade, as principais consequências de ser orgulhoso e compreender os benefícios em ser humilde. Como eu sempre falo para os irmãos, aqui ó, nessa seção material didático, você tem aqui alguns elementos que você precisa ter, enfim, adquirir. E aí quando você vem aqui ó, no Sala de Professor, a dinâmica para esta aula está aqui ó, na Sala de Professor. O material para utilizar está aqui no material didático e aqui no finalzinho da lição, Sala do Professor, está as dicas como você vai fazer aí a dinâmica. Muito bem.
Estamos aí na reta final do nosso trimestre. Eu quero aproveitar até para desejar um Feliz Natal para todos os irmãos que nos acompanham. Que seja uma semana de bênção, de paz para você e para a sua família. Só não esqueça de levar o aniversariante para a festa. Vamos ver aí uma das maiores características dos discípulos de Cristo na lição de hoje. E a primeira coisa para a gente entender a importância da humildade e ao mesmo tempo os efeitos maléficos aí da soberba, né, da vida orgulhosa, né? A primeira coisa, então, o primeiro tópico aqui tem esse título muito sugestivo que é: não fique pensando que você sabe tudo. Sabe aquela pessoa que ela acha, pelo menos ela acha, né, que sabe tudo, ela acha que sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, tá bom? Ninguém sabe tudo sobre tudo, tá? Você pode até anotar aí, uma das maiores características da pessoa humilde é uma pessoa que está disposta a aprender sempre e continuar aprendendo. Ela nunca deixa de aprender, ela sempre quer aprender mais e mais. Bom, muitas pessoas confundem humildade com simplicidade e passam a denominar pessoas simples e pobres como humildes. Isso é um grande equívoco, porque a humildade vai além da simplicidade, tá bom? Então tem muito pobre, muito orgulhoso, muito simples, orgulhoso. Humildade vai além. Humildade não é usar roupa velha, roupa rasgada, é roupa usada, não. Tudo que temos é resultado da graça de Deus. Então a humildade envolve a capacidade de reconhecermos que tudo que temos vem do Senhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, ser humilde é reconhecer que tudo que temos, que tudo que alcançamos, vem do Senhor. Você pode ter uma condição melhor do que alguém, mas quando você entende que isso vem do Senhor, você não se sente no direito de humilhar os outros, porque você tem uma condição melhor, tá? É preciso reconhecer que não se sabe de tudo. O apóstolo Tiago também afirmava que todas as coisas boas que desfrutamos na vida vêm do Senhor. Então, uma das características da pessoa humilde é ela reconhecer que não sabe tudo. E eu vou além. Uma das características da pessoa humilde, às vezes, é fazer de conta que não sabe tudo. É ter a capacidade de escutar uma outra pessoa ensinar sobre algo que ela já sabe, não é? Mas prestar atenção como se não soubesse, entende? Porque às vezes o amiguinho ele vem tão empolgado que ele aprendeu uma coisa para falar pro amigo, né? E o amigo nem quer ouvir, ele eu já sei. Perde a graça. Então deixa a pessoa falar, não precisa nem falar para ela que você já sabia. Deixa a pessoa falar, foi uma descoberta dela, ela descobriu agora, ela aprendeu agora, mesmo que você já soubesse, tá? O nosso propósito, no final das contas, é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31. Ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tá? Então, tudo que nós fazemos, realizamos, é por meio de dons e talentos que Deus nos deu com o propósito de glorificar o nome dele. Então, quanto mais nós soubermos, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais o nome de Deus deve ser glorificado. Estou guardando um texto aqui que está em Filipenses, mas eu vou deixar ele lá para o final da nossa aula, tá certo? E aí, tá gostando aqui até agora das explicações? Se você não se inscreveu no canal ainda, está chegando agora, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é importantíssimo para nós, importantíssimo. Novamente, 70% de quem assiste os nossos vídeos vem do WhatsApp, então pega o link do canal e manda para todo mundo no seu WhatsApp. Bom, tópico 2. O orgulho pode causar a queda. O orgulho pode causar a queda. Segundo Robert Jeffress, na obra O Segredo de Salomão, editada pela CPAD, o orgulhoso pensa estar certo em qualquer conflito e sempre vê o outro como o errado. Acredita que tudo que tem de bom em sua vida é resultado de seus esforços e não considera a ajuda que recebe das pessoas nem a intervenção de Deus em suas conquistas. Então, eu cheguei, eu conquistei, eu alcancei, é tudo meu, eu que sou bom, é eu que tenho condição, sou eu.
Então aqui agora vai ter algumas características do orgulhoso, do soberbo, que vão contrastar com as características da pessoa humilde. O humilde está sempre pronto para aprender. O humilde, ele reconhece suas falhas, reconhece suas limitações. O orgulhoso, primeiro, ele não assume a culpa. O orgulhoso sempre se justifica e nunca assume a culpa. E o orgulho, anote aí, o orgulho tem sido a marca de muitos nesta geração. Quando erram, ao invés de assumirem a culpa, eles ficam procurando uma maneira de justificar, principalmente colocando sobre alguém ou sobre uma situação a culpa pelo seu erro. Esse é um dos maiores detalhes e das maiores características negativas desta geração. Muitas pessoas nesta geração, de forma orgulhosa, têm evitado assumir os seus erros. Quando erram, se calam. E quando são pegos no erro, ao invés de confessar, reconhecer, elas simplesmente procuram culpar A, B, a condição, a situação, não sei o quê. Tá? Só que isso é um grande problema. O filho pródigo teve a sua vida restaurada quando ele bateu no peito e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. A oração de Davi é maravilhosa. Ele diz: contra ti pequei, eu pequei. A oração de Davi é totalmente introspectiva. Ele não fica tentando jogar para os outros, ele não fica tentando justificar, ele não fica tentando colocar a culpa nos outros. Né? Então, o orgulhoso não assume a culpa. Tá? Então, a busca por jogar sobre os outros a culpa dos próprios erros é um sinal de orgulho, de soberba. Tá? Vamos ler aqui, o fim do orgulhoso é a queda. Provérbios 16 e 18. Tá? A Bíblia diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tá? O orgulhoso resulta em ingratidão e injustiça. Os maiores problemas que o orgulho provoca é a ingratidão e a injustiça, além de cegar a pessoa com relação à ação graciosa e misericórdia de Deus em sua vida. Não é? Então, orgulho tem a ver com arrogância, tornar-se maior ou mais amplo. O orgulho marca a natureza humana não regenerada e está presente em vários personagens bíblicos. Né? Você vê que o próprio Saul, quando você lê 1 Samuel capítulo 16, assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para ser rei? Deus não rejeitou a pessoa de Saul, Deus rejeitou o reinado de Saul. Deus queria tratar Saul, e existem tratamentos que para terem o efeito necessário, a pessoa precisa sair de cena. Deus precisa tirar a pessoa, Deus precisa isolar a pessoa para tratá-la. Mas o orgulho tem feito muitos abrirem mão do tratamento de Deus. O orgulho leva à queda. O primeiro a experimentar tais sentimentos foi Satanás, que orgulhou em seu coração, desejou ser semelhante a Deus. Tá? Então, o orgulho leva à queda. Aí tem aqui alguns exemplos de Faraó, Nabucodonosor, Herodes. Tá? Então, o orgulho querer ser igual a Deus, o orgulho de achar que as suas escolhas e suas decisões são melhores se tomadas sem a ajuda de Deus. O orgulho em não reconhecer Deus em sua vida, Deus em suas escolhas. Tá? Então, enfim, o orgulho leva à queda. Eu até trocaria o título aqui: o orgulho pode causar a queda? Não, o orgulho leva à queda. Quem entra pelo caminho do orgulho está a caminho da queda, da autodestruição, ok? Por quê? Porque está agindo de acordo com seus próprios instintos. O homem, quando age de acordo com seus próprios instintos, ele é pior que um animal, porque o animal não tem a semente do pecado em si, o homem tem. Por isso que o orgulho não é um bom caminho para ser percorrido. E a gente vai concluir aqui com o tópico 3, Deus honra os humildes.
Deus honra os humildes. Mas antes, novamente quero lhe pedir, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Como eu disse, repito, mais de 70% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links compartilhados no WhatsApp, de pessoa para pessoa e entre grupos. Então compartilha o link do nosso canal. Aqui tem palavra de Deus, aqui tem notícias, aqui tem EBD, jovens, juvenis, adultos, adolescentes, pré-adolescentes. Estamos aqui para servir os irmãos. Então inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, olha a sequência dos links que estão aí na descrição para você nos ajudar e, claro, compartilha para todo mundo ter acesso a este conteúdo que, de acordo com o feedback de vocês mesmos, tem ajudado muitas pessoas também. Muito bem, nós estamos aqui chegando com essa nossa revista, com essa nossa lição 12, nós estamos aqui chegando então ao último capítulo desta penúltima aula, lembrando que nós já estamos aí a mil, né, na expectativa já do próximo trimestre, que será glorioso. Fala para mim como que será na sua igreja, porque a última aula será no dia 25 de dezembro. Como que vai ser na sua igreja? Na minha igreja, no dia 18, dia da lição 12, nós vamos concluir o trimestre, não é? E depois nós vamos fazer isso na lição 2 com a lição 1 e 2. Lá no mês de janeiro, no segundo domingo de janeiro. Como que será na sua igreja? Fala para nós aí nos comentários. Olha só, tópico 3. Deus honra os humildes. Deus honra os humildes. Ao contrário dos orgulhosos que escorregam em sua própria arrogância, os humildes temem ao Senhor e por eles são honrados. Então, primeira característica de quem é humilde, ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele, mas é reconhecer a sua presença e honrar a sua presença. Talvez uma das coisas que esta geração tem perdido é o respeito à autoridade representativa. Sabe aquela coisa do pai chegar e os filhos ficarem, opa, papai chegou? Sabe aquela coisa do pastor chegar, pastor tá aí? A gente foi perdendo isso. E aí, tipo assim, o pai chega, os filhos não estão nem aí. O pastor chega, não tá nem aí. Vira uma bagunça, tá? Porque isso acaba se entranhando no ambiente espiritual também. Então, da mesma maneira que o pai chega e não muda o ambiente, o pastor chega, não muda o ambiente, a gente fala assim, Deus está aqui. E não muda o ambiente. Por quê? Porque a gente vai tentando, diminuir, a intenção das coisas para ficar mais fácil. E a gente se esquece que com isso vai perdendo o sentido de algumas coisas. Não é? Então, nós vamos entender isso. Deus honra os humildes. E um dos sinais de sermos humildes é temer ao Senhor. E temer ao Senhor é reconhecer a sua presença em todos os lugares, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem Espírito em verdade. Logo, em todos os lugares onde eu estou, com a consciência da presença dele, eu devo me comportar como quem está na presença dele. E logo, na presença dele não é de qualquer jeito. É com reverência, é com adoração, é com temor, é com santidade. Não é? É com amor, é com humildade. Tá certo? Muito bem. Assim como o orgulho é pré-requisito para o fracasso, a humildade é pré-requisito para o sucesso e a honra. Vamos ler aqui alguns versos, né? Provérbios é uma coleção de poemas, então não é capítulos nem versículos, é números e versos, mas não precisa também chamar a atenção de alguém falar capítulos e versículos. Mas olha só, Provérbios 18, verso 2, depois ele tem aqui Provérbios, deixa eu ver aqui se eu estou, 18 e 2, Provérbios 18 e 2, ele diz, não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração, tá? Agora Provérbios 29, acho que é isso, e 23, a soberba do homem o abaterá,
mas o humilde de espírito obterá honra. Obterá honra, tá? Então, a humildade resulta em honra. A experiência vivida pelo rei Nabucodonosor é um exemplo de que a humildade resulta em honra. Após experimentar o castigo de Deus pela sua arrogância, ele pôde desfrutar da sua bondade. Tem algumas pessoas que só aprendem a ser humildes quando são humilhadas por Deus. Agora tem um detalhe aqui, ó. Jesus é o maior exemplo de humildade. Muitas pessoas na Bíblia foram honradas, mas Jesus é o maior exemplo de humildade, né? Você pode ler lá Filipenses 2, pelo que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a nós, fazendo obediente até a morte, morte de cruz. Primeiro tem humilhação. Ele se humilhou, tá? Ele se humilhou. Depois que ele se humilhou, o texto de Filipenses 2 continua: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro humilhação, depois exaltação. Primeiro humilhação, depois exaltação. Jesus, portanto, é o nosso maior exemplo de humildade. Olha só o que diz aqui ainda, Filipenses 2 e 3, olha só: nada façais por contenda ou por vanglória, para se aparecer, para se autopromover, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No reino de Deus, maior é o menor. No reino de Deus, maior não é o servido, é quem serve, né? Então todas as posições que nós ocupamos no reino é para servir. Fala-se muito sobre José, glamoriza-se e romantiza-se muito a história de José, mas nós não podemos esquecer de uma coisa em relação a José. É verdade, José chegou ao trono. É verdade, José se tornou governador. É verdade. É verdade que José saiu do calabouço, saiu da prisão e chegou ao trono. É verdade, mas acima de todo o romance criado em torno da história de José, de toda a glamorização de sua chegada ao trono, tem um detalhe na história de José que muitas vezes passa despercebido. Ele chegou onde chegou para servir. O tempo que ele levou entre o sonho e a chegada ao trono foi preparação, foi processo para servir. Traduzindo, quanto mais alto se sobe na vida, no ministério, em qualquer área, a pessoa humilde entende que tudo isso é para servir o reino. E como que se serve o reino de Deus? Servindo pessoas. Então a gente não pode perder esta noção de que trata-se de serviço, no final das contas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem é humilde pensa no próximo, tá? Então, o humilde pensa nos outros. Por isso tem a ver com o que eu acabei de falar. A pessoa humilde pensa nos outros. Então, quanto mais ela tem, quanto mais ela alcança, quanto mais ela sobe, mais ela quer servir. E, aliás, o serviço é uma ótima ferramenta de Deus para nos ensinar a humildade. Você anotou aí ou foi rápido demais? Você anotou ou não? O serviço, anota aí. Anote aí. O serviço é uma ótima ferramenta de Deus para nos ensinar a humildade. Ninguém consegue ser arrogante servindo. Por isso, quanto mais Deus nos der, quanto mais alto Ele nos fizer alçar voos, mais nós precisamos servir. Porque o serviço, servir pessoas, porque se serve a Deus servindo pessoas. Tem gente querendo servir a Deus e não quer servir pessoas, não tem jeito. O serviço a Deus servindo pessoas quebra toda arrogância, quebra todo orgulho, nos mostra que no final das contas, de fato, somos todos iguais. E a marca do verdadeiro discípulo de Cristo é o serviço. Nós somos chamados para servir. Muito bem.
Olha só, nós estamos chegando aqui no final, então, desta aula. Quero dizer aqui, quero mais uma vez expressar a minha gratidão a Deus aqui pela vida dos irmãos, em mais esse trimestre que você nos acompanha aqui no nosso canal. Que Deus continue aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, abençoando de forma extraordinária e poderosa os seus sonhos neste novo ano que está chegando, um ano de muita ansiedade, muita expectativa e até um certo medo. Mas lembre-se, o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e lembre-se, toda semana estamos por aqui, temos um encontro marcado com a Escola Dominical. Deus abençoe vocês.